Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje estamos aqui para celebrar o Dia do Programador. Eu estou aqui em conjunto com 3 programadores da iValue. Celebra-se o Dia Internacional do Programador. Eu, a título de curiosidade, fui ver a origem deste dia, porque vivemos num mundo em que existem dias internacionais de tudo e fiquei curiosa com o Dia Internacional do Programador. O Dia Internacional do Programador surgiu em 2002, uns programadores que quiseram enaltecer a sua profissão, na Rússia, curiosamente. E hoje, na Rússia, este dia é um feriado nacional e penso que há países que instituíram o Dia do Programador como um feriado nacional. Algumas curiosidades sobre este dia para quem não sabe. Porque é que se celebra no dia ou 12 ou 13 de setembro. É giro. Celebra-se porque os programadores entenderam que, quando escolheram a data, 256 dias do ano tem 365, que se iria celebrar, sendo que uns anos é bissexto e outro não, portanto calha no dia 12 ou 13 de setembro. E porquê o 256? Eu vou ler porque o 256 é o número de valores distintos que podem ser representados com um byte de 8 bits. É curioso porque até a pensar no dia se escolheu uma fórmula de programação de bits e bytes. E uma das ideias também que eu vi que achei curioso, porque sou de matemáticas, é que 256 é a maior potência de 2 que cabe em 365 dias. Portanto, estes génios pensaram em tudo. Eu comecei a minha vida profissional como programadora há muitos anos atrás. Hoje em dia acumulo mais funções. Vocês, Walter, Samuel e João, são programadores, uns com mais anos de programação e outros mais jovens. Vou-vos fazer aqui umas perguntinhas para que os nossos clientes e os nossos seguidores conheçam o que é que se faz aqui na iValue e o que é que vos motiva como programador. Pessoalmente, quando eu comecei a programar, aquilo que mais me entusiasmava era a parte de criatividade e de construção e de... Fui eu que fiz. E isso sempre foi algo que me deu pica na programação e ainda hoje, quando programo um bocado, é isso que me entusiasma, a construção, a criatividade, a construir algo que vai ser usado por alguém e que se divirta tanto quanto eu me diverti a construir. Então vou fazer uma pergunta para todos, decidam quem é que quer responder em primeiro, que é com quais linguagens de programação se sentem mais confortáveis e com quais já trabalharam extensivamente. Mas antes de responderem, tá? Vão responder todos. Também era importante, falei sobre a minha motivação na programação, também era bom darem um insight da escolha da programação na vossa vida. Hoje em dia eu não consigo me ver assim a fazer uma outra coisa a não ser programar. A minha cabeça está praticamente a mil. Todos os dias eu estou a pensar numa coisa, eu saio do trabalho, vou para casa, no caminho de casa eu estou a pensar em programação, a dormir eu penso em programação, já sonhei com programação, já acordei, já tive a oportunidade de acordar no meio da madrugada, porque dormi a pensar num problema e levantei no meio da madrugada para resolver o problema. Portanto, é uma coisa que quando alguém entra, pegas o jeito daquilo e começas a construir e não paras. Não vais conseguir parar. Porque é complicado, se tu terminares o dia e continuas com um problema, voltar para casa, tens sempre aquele problema na cabeça até ele estar resolvido. É muito complicado. E enquanto aquilo não estiver resolvido, não sai da cabeça. Não sai da cabeça e o mundo está a girar. Não paramos. Bem, no meu caso, o que eu me sinto mais confortável é tudo que é relacionado com .NET. Que
coincidentemente é o que SAP Business One e o que nós trabalhamos muito aqui, por isso tenho muita sorte nessa parte. Tudo o que seja C Sharp, Visual Basic, essa parte interessa-me bastante. E depois foi mais escolher essa vertente, porque a vertente de programação e tudo mais, porque é muito um interesse de resolver problemas e tudo relacionado a essa parte. Mas sim, já trabalhei com linguagens de querying, ANA, SQL e tudo mais, mas o que mais me interessa mesmo, o que tenho muito interesse, é o que tenho sorte de trabalhar todos os dias, é mesmo .NET, construção de programas, construção de aplicações, é o que tenho mais interesse. Boa. Em relação a mim, por acaso, eu já mexi com várias linguagens de programação e uma daquelas que eu me sinto hoje mais, digamos, mais à vontade em trabalhar também tem a ver com a tecnologia .NET. O C Sharp principalmente por detrás. Mas é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, é criar aplicações, ver aquilo a tomar vida. É uma coisa completamente diferente. É uma motivação muito grande para mim. Bom, Estamos todos mais ou menos no mesmo barco. Se bem que onde eu estou mais confortável é C++ e C Sharp, mas onde eu trabalhei mais foi C++. Mas está tudo mais ou menos na mesma direção. E outra vez todos parecidos. Também o que me trouxe à programação e a razão pela qual eu fiquei depois de chegar foi a sensação de programar, trabalhar para fazer uma coisa funcionar e depois ver lá mexer, ver lá a desenvolver a função que é suposto resolver os problemas que me são postos. É tudo muito por aí. então podemos dizer que todos somos apaixonados pela programação. É por paixão. É paixão. Sim. Muito fixe. Eu acho que aquilo que vocês estão a dizer, acho que foi que motivou esta comunidade de programadores que quis que houvesse um Dia Internacional de Programação, né? Dos programadores. Porque de facto, se olharmos para a nossa vida pessoal, familiar, hoje em dia a programação está em tudo, nas apps que vemos, no nosso cotidiano, nas séries que vemos, em tudo estão programadores envolvidos, não é? Eu acho que a ideia de ser feriado em todo o mundo deveria ser uma ideia a ser implementada. Era uma ideia. Ok, então vou passar à segunda pergunta. Embora algumas das perguntas vocês já me responderam aqui, mas vou fazê-las na mesma e responde-me quem quiser responder. Como é que vocês abordam problemas complexos de codificação, de código puro? Podem-me dar uma ideia através do processo de resolução, o que é que usam, como é que é? No meu caso, o primeiro passo sempre digamos, é saber qual é que é o problema, é conhecer o problema. Não é? Como costumam dizer os brasileiros, aceita que dói menos. Então nós temos que conhecer o problema, certo? Conhecendo o problema eu já sei o que é que eu posso fazer. No segundo passo que seria dizer se é possível ou se não é possível resolver. E no terceiro passo podíamos passar já para o passo da implementação, não é? Que é implementar o problema que já temos descrevido, já está descrito, e depois passar, nesse caso, para os testes, que é muitos testes, para recolher os erros e no final fazer a refactorização do código, que é ajustar algumas coisas sem afetar o desempenho do programa. Pelo menos é isso que eu faço. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Querem acrescentar? É muito isso, muito importante mesmo é saber qual é o problema e qual é o objetivo a alcançar. E uma das coisas também é importante realçar é um problema ou um desenvolvimento pode parecer muito complexo na sua totalidade, mas acho que o primeiro passo, um passo muito importante que se tem de tomar é repartir um grande problema, um grande desenvolvimento em passos muito mais pequenos e assim conseguimos abordar um problema por etapas. Ao perceber, ao repartir esse desenvolvimento ou esse problema em várias partes mais pequenas, mais simples, e entendendo como é que cada parte interage com cada uma,
Sim. temos o problema praticamente na nossa mão. O importante é saber essa lógica, saber quais são as partes que englobam este desenvolvimento Sim. e como é que cada uma interage como é que elas interagem cada uma com elas. Acho que isso é Muito bom, muito bom. Pergunta seguinte. Qual foi o desafio técnico mais complexo ou mais inovador que enfrentaram na vossa carreira até à data? E como é que o superaram? João. A minha carreira mais pequenina aqui desta sala. Mas se eu tivesse de dizer o que foi o desafio maior que eu enfrentei como programador foi no início, quando eu comecei a trabalhar. Foi na altura, quando eu estava a trabalhar, utilizava uns ficheiros de configuração que estavam num determinado formato lá dentro. Tinham uma formatação lá dentro. E era preciso pegar nestes ficheiros de configuração e mudar a formatação de um monte deles. Acho que eram 200 ou uma coisa do género. Não se podia fazer à mão. Portanto, calhou-me a mim traduzir a formatação de um ficheiro para a outra formatação nova. Que é uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu nunca tinha imaginado que fosse fazer. Que tive de aprender a fazer. Considerando que foi o meu primeiro projeto como programador profissional, foi todo o processo de fazer aquilo que eu chamei um dicionário na altura. Foi aprendizagem constante, tanto aprender a procurar as soluções que já existem, porque eu não conheço tudo o que é possível com uma linguagem. Portanto, pesquisa, depois foi a leitura como parte dessa pesquisa e, no fim, implementar tudo de forma a que não só o programa funcionasse, como funcionasse depressa e fizesse aquilo e apresentasse depois a informação necessária para as pessoas que iam correr a formatação. Foi... Eu lembro que isto foi 4 meses de programação que no fim foi lindo de se ver. Depois de 4 meses aquilo já funciona na maior parte, está a janela, está tudo a funcionar e foi bom. Difícil, mas bom. Sim. Muito bom. Alguém quer falar então, como ele falou de complexidade, alguém quer falar de inovação? Eu praticamente no ano 2010 tive uma experiência interessante com a Visual Basic e que durou mais ou menos durante 2-3 anos, que foi desenvolver uma aplicação para uma escola secundária em Cabo Verde. E isso aconteceu com um outro colega da universidade. Nessa altura eu não sabia nada da Visual Basic, comecei a universidade em 2007 e ainda não tinha nenhum know-how de programação, principalmente no Visual Basic. E foi dessa altura que eu comecei realmente a ter aquela paixão da programação. Foi através desse colega meu, que é o Danielson. Hoje também ainda continuo a trabalhar com programação e o incrível é que ainda continuo a trabalhar com Visual Basic. Apesar de existir o .NET, mas também trabalho com .NET, mas ainda trabalho com Visual Basic. Então foi uma coisa bem completamente diferente, porque imagina, você não sabe nada e começa a pesquisar, a correr atrás, como ele costuma dizer, dar a testada na parede. Ou seja, corre atrás e fazer as coisas acontecer. Então, e ver que aquilo depois toma a proporção que tomou, onde nós temos a inscrição dos alunos, até a entrega das notas,
feito através do Excel, fazer o importo das notas e ver o programa tomar a proporção que tomou. Então foi bastante gratificante hoje para mim, talvez também para ele. E foi através disso que em 2013, 2010 também criámos a nossa empresa. Nós criámos a nossa empresa, mas pronto, teve o tempo lá, 3 anos, tínhamos 3 áreas, a área de design, a área da programação web e a área da programação desktop. Mas para mim foi muito gratificante ver aquele software a tomar o caminho que tomou, e se não me falha a memória ainda está a funcionar, pelo menos eu não sei como é que está, mas está de certeza ainda está lá. Mas foi muito... Como nos estão a ignorar com a inovação, alguém quer falar sobre inovação? Alguma coisa inovadora que fizeram e que vos marcou? De inovação, acho que a parte toda que agora está mais... Estamos agora a chegar a um ponto da tecnologia que está a mudar bastante, estamos a avançar muito nas áreas de inteligência artificial, toda a parte de language learning, tudo isso. Eu ainda fiz uns projetos mais pessoais, só mesmo para tentar entender onde é que o mercado e onde é que as tecnologias qual é o caminho que eles estão a ir neste momento. Ainda fiz uns projetos pessoais sobre machine learning, sobre fazer com que uma aplicação consiga aprender outra aplicação e como usar outra aplicação. Acho que é muito, muito interessante. Muito interessante, é muito complexa. A parte toda de machine learning é um mundo completamente novo que está cada vez a avançar mais, e fiz esses projetos e gostei bastante. É muito, e acredito mesmo que o mercado vai mudar completamente quando chegar todas as pessoas têm de se adaptar a este novo mundo que estamos a gerar. Tudo de geração de language learning, de machine learning, tudo isso. Muito bem. Como tu disseste muito bem, está a haver uma evolução tecnológica brutal. Como é que vocês fazem para se manterem atualizados? Eu acho que é muito importante o networking. Cursos também é bom, networking, mentorias, é muito importante porque isso está a avançar de uma forma, entre aspas, assustadora, digamos assim. Porque eu tive essa experiência quando eu, ainda em Cabo Verde, em 2016, eu entrei por uma outra empresa e nessa empresa eu tive mais o contacto com a parte técnica e com o utilizador final. E durante um ano eu não fiz cursos, porque antes eu fazia cursos constantemente e eu não programei. Em um ano eu senti-me como se tivesse regressado a 10 anos para trás, depois de eu começar a ver que eu já estava muito atrás. E, portanto, para mim é muito importante o networking, entrar numa comunidade, numa rede, trocar ideias, é muito importante isso. Mentorias, cursos também, é muito importante. Comunidades são muito importantes. Exato, é muito, muito importante, porque essa comunidade está lá, não é? Essa comunidade está lá. A linguagem, por exemplo, de programação, está a haver atualizações constantes, então aposta naquela linguagem de programação, porque é aquela que tu vais precisar. São todos colaboradores da iValue, sendo que SAP Business One é a nossa menina dos olhos bonitos. Querem descrever a vossa experiência de programação com SAP Business One? Tchau. Eu trabalho mais com SAP Business One na parte do consultas, SQL. Querem. E então é por aí que eu interajo com o SAP. É a experiência que eu tenho dele, programaticamente falando. E o SAP está estruturado para isso, pelo menos
o Business One, que nós trabalhamos com e ajuda o cliente. Porque no fim do dia é esse o objetivo. Nós faço as consultas para o cliente obter a informação específica que eles precisam para fazer as análises que eles acham pertinentes para o negócio deles. Parece que não, mas, ou seja, a parte toda de querying e de saber que informação é que o cliente precisa, o cliente precisa desta informação. Como é que eu posso trazer da forma mais eficaz esta informação ao cliente? Toda essa parte de querying é extremamente importante. Extremamente importante. E pode não ter tanta visibilidade porque como o cliente vê. O cliente vê a aplicação que tem à frente. Mas todo o processo que está por trás é muito importante. É a base do programa. Por isso tudo o que é querying é muito importante. Em meu caso, eu trabalho mais, faço tanto parte do front de aplicações e o back-end também, parte de tudo web services. A comunicação, ligado mais diretamente, faço os add-ons, parte de add-ons ligados diretamente com o cliente SAP, mas também tudo o que é os serviços APIs que o SAP Business One disponibiliza permite fazer aplicações em qualquer linguagem, em qualquer tipo de aplicação, porque as APIs que o SAP disponibiliza, conseguimos ter essa informação em todo lugar, em sites, em telemóveis, por isso dá-nos muita flexibilidade nesse termo. E não só também, nós estamos a falar sobre isso, mas falando agora acerca da API, do Service Layer, ver como é que aquilo faz de forma rápida, tens tudo e mais alguma coisa, a estrutura também do banco de dados da SAP é espetacular e eu não tinha noção disso. Cada dia estou aprendendo uma coisa nova. Hoje agora já estamos ali com sabe, o Wi-Fi, o Open Wi-Fi, essa família toda, tecnologias, mas ver aquilo, o output que ele te dá é espetacular, é fora de série, é diferente das outras. Já mexi com as outras, mas sabe, tu entras ali, tu não queres sair, com certeza. O in-memory Quem entra, database não quer sair. Exato. O in-memory database é um mundo completamente diferente e dá-nos possibilidade coisas que não conseguimos nem sequer imaginar em SQL e outras linguagens, outras ferramentas not in memory. Pronto. E agora uma pergunta pessoal que eu, se calhar, vocês vão respondendo e eu depois vou ligando, mas se calhar não foi respondida desta forma, que é no antes, vocês falaram muito do vosso passado, como tudo começou. No antes, qual foi o trigger, falando em formas de programação, que vos motivou a escolherem seguir a carreira de programadores? Ou seja, houve um momento lá atrás em que houve um trigger que disse, é para aqui, é programador que eu quero ser, ainda que experimentasse outras coisas, não é? É isto. Qual foi esse ingrediente, que aqui cada um de vocês, certamente diferente, que vos motivou a essa escolha? Que hoje vos traz aqui, apaixonados por SAP Business One e pelo HANA, pelo Data in Memory. O caso é mesmo muito a vertente de sempre tive o meu cérebro é muito virado a tenho um problema, como é que eu vou resolver? E quando eu conseguir resolver, sinto-me bem. Por isso, toda essa parte de programação foi com base nisso. Gosto bastante de tenho um problema em mão que é complexo. Como é que eu vou resolver? E por isso é que eu gosto bastante de programação, por isso mesmo. Eu ver um desenvolvimento muito complexo que uma pessoa consegue... como é que eu faço esta aplicação de raiz? Pronto. Eu conseguir superar esses pequenos passos e fazer uma aplicação surgir do nada é muito gratificante. E o momento zero, Samuel? Ou seja, aquele momento em que tens caminhos para... Lembras-te? Se calhar já foi há muito tempo. O meu momento de seguir programação não foi circunstancial. Eu entrei num curso de matemáticas aplicadas e tinha várias derivações e uma derivação era programação. E eu entrei na área de programação e quando comecei a trabalhar
fui para a programação. Então não foi algo que eu, quando era pequena, quer dizer, eu queria ser médica, não conseguia entrar em medicina, entrei em matemática. Sim. Então foi algo que o meu percurso foi me encaminhando para ali. Mas quando olho para algum de vocês, parece que já nasceram com aquela de que é aqui que eu quero estar, é aqui que eu vou ser. Estranhamente, eu acho que foi um pouco assim. Também foi um pouco virado para a parte toda de gaming e de jogos. Porque quando chegou essa parte da minha vida, quando comecei a parte toda de jogos e tudo mais, surgiu um momento que eu pensei, eu quero fazer isto. E depois, ao ter essa chance ao ter esse caminho de, quero fazer jogos, o que é que eu posso fazer para fazer jogos? Aí é que apareceu toda a programação e depois estou aqui. Pronto. Mas acho que esse é o momento zero, mas já foi tanto lá atrás. Pois, uma coisa interessante que o Samuel falou aqui tem a ver com jogos. O interessante é que a maioria dos programadores que eu conheço começaram com jogos. Começaram com jogos e hoje são programadores. Maioria, posso dizer praticamente 99%. Não estou a ver a pessoa que entrou no 1%. Mas é por aí. Acho que é aquela coisa de querer resolver algum problema, ou acho que isso está errado, vou fazer diferente. E, por exemplo, Counter-Strike, acho que era isso, eu jogava aquilo. Havia a possibilidade de criar cenários. Então eu criava cenários, então criar coisas. Sim. Eu acho que vem desde aquela coisa de querer criar. Eu, particularmente, desde pequeno, sempre mexi com eletricidade eletrónica. Ia na tomada para experimentar o choque, para ver como é que era aquilo. Então, depois chego na secundária, eu termino com eletricidade eletrónica, chego ali na universidade, encontro o amigo meu, Danielson, e ele apresenta-me vários projetos que eu já tinha feito. Uma pessoa que já estava desde 2001, que tinha comprado um computador bastante arcaico. Só para ter a noção, eles chamavam o Danielson de Coyote, porque ele fazia várias experiências, mas todas as experiências chegavam no final feliz, não é? Como o Coyote em si. Então foi muito, também ele impulsionou muito para entrar na área de informática, da programação. Ele apresentou vários projetos. Eu me lembro de um projeto que a mãe dele ia para o trabalho e depois regressava e a planta não estava regada, não estava com água. E ela zangava com ele. E o que é que ele fez? Então vou fazer um sistema aqui para regar a planta precisamente das 5 às 6. E ele mostrou-me aquilo, mostrou-me vários projetos e eu fiquei fascinado com aquilo. E desde a altura eu não parei com programação. Muito bom. E foi muito bom. E tu, João? Onde é que foi o momento zero para decidir por este caminho? Portanto, eu estava no... Estamos a ver-me aqui no 9º ano, a preparar-me para sair, para ir fazer coisas. E tinha um grupo de amigos e um deles vira-se: olha, a minha irmã está numa escola profissional e eles vão ter um dia aberto aqui um dia destes. Podemos ir ver se gostamos da escola e depois inscrevemos todos juntos e vamos todos para lá. Está bem. Vamos todos para um curso de programação. Está bem. Eu tive sorte. Eu tive sorte que fui parar um curso profissional de programação. E no curso, a programação, os primeiros meses, o primeiro meio ano era teoria. O professor está a falar no quadro, nós estamos a escrever, estamos a fazer lógica no papel. E depois começamos a programar na segunda parte do ano. E pronto, estamos a aprender a linguagem, estamos a ver como é que funciona. E há um dia que eu entro pela porta para a sala dos computadores, sento-me, o professor dá-nos exercícios e o código escreve-se sozinho, quase. Há um momento em que as coisas fizeram sentido, fez-se luz quase. Eu percebia o que é que eu estava a escrever, percebia o que é que eu tinha de fazer e o código saía-me que nem poesia. Fantástico, muito bom.
Eu acho que esse momento que faço o clique, acho que é universal. Que é um momento antes do clique, nós estamos com... O que é que são estes conceitos? Mas depois do clique, acho que esse é universal em todos os programadores. Muito bom. Acho que passamos pelo tempo. Eu também me lembro da primeira coisinha que fiz, que quase nada, era um print. E aquilo foi uma coisa do outro mundo. Muito bom. E agora, para terminar, vou pôr isto de lado, não está aqui na lista das perguntas. Nós trabalhamos SAP Business One. E o Samuel falou de coisas fascinantes, e o Walter também, que o SAP oferece e que o futuro está a oferecer. Estamos a falar de ligações IoT, estamos a falar de machine learning, estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de tudo isso. Na vossa opinião, como programadores, e nós trabalhamos no mercado de PMEs, na vossa opinião, como programadores, não tem tido muita, em Portugal, trabalhamos em Portugal, não temos tido muito tecido empresarial à procura deste tipo de tecnologia de uma forma constante, digamos assim. Como é que vocês veem o futuro das empresas e desta tecnologia? Se pensarem no empresário, porque é que acham que o empresário, se tem alguma ideia, não procura este tipo de tecnologia? Porque no fundo é o patamar onde vocês vão estar, ou quase que estão, porque é o futuro que vem aí, é um futuro de produtividade quase a 100% em termos daquilo que a tecnologia pode oferecer. Mas no nosso país ainda não vemos muito essa realidade nas pequenas e médias empresas, as grandes empresas sim, mas nós não vemos muito isso. E sabemos que SAP Business One pode oferecer isto às nossas empresas portuguesas. Qual é a vossa opinião sobre este tema e sobre este tipo de soluções que podem vir a fazer, mas que ainda não temos tanta procura? Deixem-me fazer um parênteses. Em 2012, 2013, começamos na iValue a apresentar as apps. 2012, a fazer eventos, e lembro-me de os clientes dizerem não, isto ainda não é para nós, não, isso é... E hoje o que vocês mais fazem são apps, não é? Portanto, passaram 10 anos, ok? E vimos este mesmo mercado a fazer um switch, aquilo que apps não era uma realidade, hoje é um must to have, não é? Ninguém põe em questão e todos procuram, não é? Será que vamos ver isso acontecer com inteligência artificial, com machine learning, com IoT? Eu acho que não é o será, eu acho que é o quando. Porque assim, a tecnologia não vai parar de avançar e está a avançar cada vez mais exponencialmente. Por isso, é uma questão de ou nós avançamos com a tecnologia e avançamos em termos tecnológicos a nossa empresa para nos enquadrar neste novo mercado, ou ficamos para trás. Acho que não é uma opção um ou outro. Porque a tecnologia não vai parar por ninguém, vai continuar a avançar. Hoje em dia já estamos a ver coisas que não pensávamos há, nem digo 10 anos, digo 5 anos. Não, nós nem conseguimos imaginar o que é que vamos ver daqui a 10 anos. É tipo o ChatGPT. Pois, ChatGPT apareceu de nada. Sim, imagina aquilo, coisas que eu podia levar horas a fazer, tu chamas aquilo para fazer aquilo, traz um código lá inteiro, tu ficas assim... Isso não vos assusta? Agora derivamos para o site GPT, não vos assusta como programador? Porque, ou seja, não nos assusta, no meu caso não me assusta porque, ou seja, vai ser mais uma ferramenta que nós temos de nos enquadrar. O que vai permitir, claro que as lógicas e tudo mais, nós vamos ter sempre de entender. Mas o código extenso, que é muito simples e não nos precisa, e demora bastante tempo a nós fazermos, ter uma ferramenta que nos gera isso automaticamente, é uma mais-valia. Aumenta a vossa produtividade, no fundo. Sim, é tipo os low-codes. É? Exato, os low-codes. Sim. Isso agora, o ChatGPT agora virado para este mercado, tem bastantes possibilidades.
estar a pessoa no seu SAP ou seja, no seu RP e fazer queries que nós tínhamos de construir Sim. e publicar, fazer apenas uma pergunta. Qual foi o produto mais vendido no ano passado? E ter essa informação toda estruturada da forma como nós queremos, é um mundo que é um mundo completamente novo. E sabemos que o SAP Business One vai integrar o SAP. Vai fazer a integração. Exatamente. Muito bem, então, querem dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado e acrescentar alguma coisa? Show. Vamos então festejar o dia e terminar aqui com um Viva o Dia do Programador!